vendo essas pessoas que estão vivendo esse drama entre essas pessoas, brasileiros, goianos, pessoas de todos os lugares do nosso país? Essa guerra, na opinião de vocês, ela acaba rápido? Ela vai ter muitos desdobramentos? E o mais curioso, eu falei aqui no nosso destaque inicial, é que a China quer tirar o protagonismo dos Estados Unidos. Já fala-se numa mediação da China para acabar com esse conflito. Como que vocês veem essa história toda? Primeiro ponto, Rafael, o que eu imagino? Vamos analisar aqui. A Rússia estava fora do protagonismo mundial. China assumiu o protagonismo. Digo isso agora, durante a pandemia em que vivemos. A China exportando, a China importando alimentos, a China assumiu, até mesmo por possuir quase 2 bi de pessoas. Então é um mercado consumidor enorme, uma capacidade de produção, enfim, inúmeras foram as características que a China assumiu o protagonismo. Em relação aos Estados Unidos, sim, ficou enfraquecido, sem sombra de dúvidas, na pandemia. E agora a Rússia, que detém o maior arsenal nuclear do mundo, está querendo mostrar e está conseguindo ao mundo o seu poder bélico. Agora, o que eles estão fazendo nada justifica invadir um país, colocar em risco ali os civis, que é o que está acontecendo, estão matando civis. Isso é uma crueldade. Na minha opinião, o que ele está fazendo é um terrorismo. Não é uma guerra, é um terrorismo. Isso é o que o Putin está fazendo com a Ucrânia. E tenho, sem sombra de dúvidas, respondendo à sua pergunta, terá sim efeitos, no meu entender, negativos economicamente para a Rússia, porque em uma guerra não existe vencedores. Osés Varão, qual a sua análise? Rafael, primeiro eu quero manifestar aqui o quanto é lastimável, né, que no século XXI nós estejamos resolvendo a diferença entre nações por meio da força, por meio da guerra, né, com os prejuízos em vidas humanas que isso representa. Eu acho isso uma atrocidade, uma desumanidade inaceitável. Agora, quando um país é agredido, como é o caso da Ucrânia, ela tem todo o direito de se defender de todas as formas possíveis, né, de tudo e com tudo que eles puderem. Então, eu quero apenas manifestar o meu repúdio, Rafael, a essa decisão de guerra do Putin, né? Eu faço uma observação acerca disso também relacionada aos Estados Unidos, né? Eu me lembro bem, Rafael, que quando o Donald Trump candidatou a primeira vez para a presidência dos Estados Unidos, muitos comentaristas e especialistas brasileiros eu vi dizendo que o Trump iria implantar o terror e a guerra no mundo com aquela forma dele proceder. O que aconteceu foi que durante os 4 anos de mandato do Donald Trump, nós não tivemos início de guerra. É a primeira vez nos últimos 40, 50 anos, né, de história em que um presidente americano não inicia uma guerra. Então, está acontecendo algo que a gente precisa chamar a atenção, que é o seguinte: o povo americano fez a escolha pelo Joe Biden, né, que é um esquerdista, progressista, muito fraco, inclusive. Uma pessoa que tem fracassado sistematicamente nas relações internacionais americanas. E isso, ao meu ver, fez com que o Putin se sentisse à vontade, se sentisse livre, né, para iniciar essa guerra. Então, ou seja, existem aspectos dessa questão que envolvem, inclusive, os Estados Unidos e que têm implicações nessa tragédia que a gente está vivendo. E é muito importante, portanto, que a gente tenha cuidado na hora de escolher o líder que vai liderar o nosso país. Telêmaco Brandão, já foi tema aqui dos nossos debates. O mundo está sentindo falta de Donald Trump, um líder mais robusto, né, dos Estados Unidos, mas enfim, eu quero a sua análise, Telêmaco. Esse não é necessariamente Donald Trump, mas sim de um líder, né, de posições firmes, que impõe respeito na sua postura, na sua forma de pensar, na sua forma de se apresentar. Já dei esse exemplo também, Donald Trump representa isso que eu estou falando.
foi o presidente que, por causa disso tudo, colocou os pés na Coreia do Norte, quando todos já haviam ali porta-aviões alinhados, cogitando-se o início de uma guerra. Aí foi assim que ele conseguiu estar lá e deveria, inclusive, ao meu ver, ganhar um prêmio Nobel da Paz por essa conquista. Mas, devido aos ataques midiáticos, a postura, né, militante de grande parte da imprensa, de alguns segmentos da sociedade americana e ocidental em geral, que reverberam aqui no Brasil também, acaba sendo criticado por tudo que faz, a exemplo do nosso presidente e alguns outros políticos que estão alinhados com esse pensamento de direita antiprogressista. No caso específico, eu quero pontuar para os nossos ouvintes, o Zé já colocou bem, o deputado Bruno Peixoto, o assunto já está, né, já tem alguns dias que está em pauta, mas eu quero lembrar, né, o que é esse governo russo. Ucrânia, em 1990, assinou um acordo junto com a Rússia, Estados Unidos e Reino Unido, abrindo mão das suas ogivas nucleares, que era a terceira maior potência nuclear do mundo. Não era Alemanha, não era Reino Unido, não era França, era a Ucrânia no fim da Guerra Fria, com mais de 3.000 ogivas nucleares. E para ela entregar isso de volta, né, porque ela fazia parte da União Soviética, ao governo russo, ela fez um acordo e que esses países, inclusive signatários desses três que eu mencionei, que inclui a Rússia, iriam respeitar a sua independência. E hoje nós estamos vendo o que está acontecendo. Então essa teoria ingênua de abrir mão das suas defesas, entregando isso a terceiros, é falida esse conceito, porque se faz um acordo com o governo, depois muda, entra um maluco lá, um psicopata, como a gente está vendo, e acha que pode passar por cima a esse custo que nós já falamos aqui, custo humano, custo financeiro, porque vai destruir um país para ter que ser reconstruído, custo bélico, enfim. E, né, o contexto é esse. Então agora a Ucrânia está entregue a esses países que foram signatários desse acordo, não se posicionam, porque é uma guerra que para eles não vale a pena ser comprada, né, mas é algo muito expressivo para um imperialista de fato, né, como é o Putin, que quer restabelecer sim a estrutura ali da União Soviética e na força, se for preciso, como ele está demonstrando. Então a Ucrânia está entregue a si própria e acredito que pelo fato dela ter assinado esse acordo no passado, ter se desarmado, essa guerra não deve durar muito, porque ela não tem condições de resistir por longo período a uma das maiores potências bélicas globais.